Olá a todos, eu sou o Paulo On e bem-vindos a essa série especial de devocionais da Semana Santa, a Semana da Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo que nós celebramos nesse ano de 2019. Já estamos perto do fim dessa semana, já às vésperas da Páscoa, dia da ressurreição do nosso Senhor. E hoje, quinta-feira, gostaria de compartilhar com você uma breve reflexão em Marcos capítulo 14, versículo 22 a 26, onde Marcos, o primeiro evangelista, nos narra a sua versão da última ceia que foi celebrada na noite desse dia, da quinta-feira. Diz o seguinte na Nova Almeida atualizada: E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus junta nessa última refeição os seus amados discípulos. Judas já não estava entre o grupo daqueles que partilharam do Senhor dessa última ceia. E tomando o pão, Jesus dá graças e divide aos seus discípulos, dizendo que aquele pão era símbolo do seu corpo. Ao fim da refeição, Jesus toma o cálice, dá graças mais uma vez e diz para todos beberem aquele cálice, porque era o seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Foi a última ceia que Jesus passou com seus amigos discípulos e ele preparou essa data como um momento de abrir o seu coração e de expressar, por meio dos elementos daquela refeição, o pão e o vinho, o relacionamento que esses discípulos deveriam ter com ele. Não apenas um relacionamento de um discípulo com o seu mestre de forma comum, mas um relacionamento tão íntimo, uma comunhão tão profunda, em que os discípulos deveriam comer do seu corpo e beber do seu sangue. O interessante é que esse ato de comer o corpo de Jesus já chocou os discípulos e os seguidores, porque quando nós vemos lá no relato de João capítulo 6, versículo 54 em diante, Jesus, ao multiplicar o pão, ele diz que ele era o pão da vida que deveria ser comido. O pão das nossas necessidades, o pão desse mundo, sacia a nossa fome de forma temporária. Mas o pão vivo que desce do céu, Jesus Cristo, ele sacia a nossa fome de maneira definitiva. De acordo com João, Jesus diz o seguinte: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Todas as vezes que nós nos juntamos em comunidade, em igreja, para celebrar a mesa do Senhor, a Santa Ceia, a Eucaristia, nós nos juntamos para expressarmos e para termos uma comunhão espiritual com o Senhor Jesus Cristo. Esse Senhor Jesus Cristo que, como um sacrifício vivo, santo e agradável, ofereceu-se a Deus. Quando nós participamos da ceia do Senhor, é um convite a essa comunhão, a esse relacionamento íntimo que os seus discípulos devem ter com Ele. Não apenas por meio do ouvir das suas palavras, mas de fato se alimentar dele, seu corpo, o seu sangue, o pão e o cálice. E o mais interessante é que o evangelista João diz que quando nós nos alimentamos de Jesus, quando nós temos comunhão com Ele, quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor,
nós temos vida eterna nele. E a promessa que Jesus faz aqui, particularmente no relato de Marcos, é o seguinte: olha, eu não tomarei mais o fruto da videira até que venha a concretização final do reino de Deus. Quando Jesus, ele celebrará conosco a sua igreja nas bodas do Cordeiro, lá na glória. A celebração da ceia do Senhor é ao mesmo tempo a celebração da morte vicária e salvadora de Cristo e também a memória de que um dia nós estaremos junto com Ele, participando na glória desse banquete celestial, comendo e bebendo em Sua presença. Essa quinta-feira, véspera do dia em que Jesus foi crucificado, foi uma quinta-feira muito difícil para o Senhor Jesus, porque foi a quinta-feira onde Ele, sabendo do que iria ocorrer, foi traído, teve que se despedir dos seus discípulos, mas Ele deixou a grande lição de que Ele não estaria nos abandonando de jeito nenhum, que Ele estaria conosco sempre e que poderíamos nós ter comunhão com Ele. A ceia do Senhor é o símbolo dessa comunhão, é o símbolo da presença de Jesus, da presença espiritual de Jesus dentro de nós. Que nós, nessa Semana Santa, ao participarmos da ceia do Senhor, ou, se você não puder, ao refletir sobre esse episódio, nós possamos sempre ter a comunhão íntima com esse Jesus que por nós deu a sua vida, rasgando o seu corpo e derramando o seu sangue por nós. Que Deus te abençoe e até amanhã com mais uma reflexão dessa Semana Santa. Tchau!